Bom dia, Pinda, bom dia, Vale do Paraíba. Estamos começando mais uma live aqui do Papo Reto pelo site Agora Vale, nessa quarta-feira, 13 de novembro de 2019. Hoje recebendo o Rafael Lamana, que ele é diretor de proteção do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, ligada à Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba. Rafael, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Silmar, bom dia, equipe. Muito obrigado pelo convite. Já conhecia aqui a redação, né? Sim, já conheci. Então tá bom. Rafael, vamos fazer um perfil primeiro. Fala um pouquinho da sua vida profissional, como é que você começou, há quanto tempo você está na prefeitura? Eu estou na prefeitura há 17 anos, né? Entrei em 2002, através de um concurso em 2001. Em 2002 fui chamado, entrei como fiscal de rendas, que é meu cargo de concurso. Me formei na Faculdade de Engenharia Ambiental e Sanitária. Fui para a diretoria da arrecadação, depois fui para a vigilância sanitária e fui nomeado diretor desde 2011, né, na parte da vigilância sanitária. E também sou pós-graduado em segurança do trabalho e engenharia de segurança do trabalho. Muito bem. Rafael, como é que estão os índices de densidade larvária em Pindamonhangaba? Aqui no município a gente acabou de realizar no final de outubro, a densidade larvária no município como um todo deu 0,7, que é o número abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é o nível de 1, né? Porém, se nós formos analisar pontualmente, que a cidade é dividida em 6 setores, desses 6, 2 estão com índice alto, acima do que o Ministério da Saúde preconiza. Então, nós colocamos a cidade em estado de alerta, até pelo conta do trânsito das pessoas, né, que acabam indo para lá, para cá, né, enfim, andando na cidade como um todo. Então, a gente coloca a cidade em estado de alerta e vista esses 2 setores, que é da região central e da região de Moreira César, que estão com índice acima de 1. Certo. Dá para a gente fazer uma linha do tempo, se fazer comparativos aí desde o período que você está nesse setor? A vigilância, desde que nós que estava quando começou a epidemia, que foi na verdade em 2014, que teve um pico alto, né, que teve mais de 1.000 casos, e é uma doença nova, né, que todos os municípios do Brasil ainda estavam se acostumando com essas doenças novas. Então nós no município de Pindamonhangaba acabamos estruturando com a equipe, veículos, maquinário, justamente para a gente conseguir combater isso. De lá para cá esses números vêm caindo, né, acentuadamente, porém em relação ao ano passado a esse ano, o ano passado nós fechamos com 36 casos, e esse ano a gente já estamos com 179, desculpa. Então é um aumento natural, até porque existe dentro da dengue existe 4 sorotipos, 4 tipos de dengue, né? Então aqui no município de Pindamonhangaba, quase que o tipo 1 já foi alastrado pela cidade como um todo. Tipo 2, que o pessoal conhece como dengue hemorrágica, né, popularmente falando, que é a mais severa dentre as 4 que tem. Certo. Só lembrando o internauta que qualquer um pode participar e enviar a sua pergunta aqui, que o Rafael está justamente para responder aí a população de Pindamonhangaba. Rafael, tem bairros que podem ser citados, ou regiões que podem ser citadas como os mais vulneráveis? Sim, normalmente os bairros mais carentes no município, eles têm naturalmente a densidade larvária mais acentuada, né? A densidade larvária, é importante esclarecer para a população o que significa isso, que a cada em imóveis visitados, nós encontramos, né, se for acima de 1, nós encontramos um imóvel que encontrou a larva do mosquito. E essa larva do mosquito é encontrada em qualquer superfície que a gente possa acumular água. Então, um potinho que deixa no fundo da casa, né, o bebedouro do cachorro, a piscina, qualquer superfície que possa acumular uma película de água, ali pode ser um possível criador do mosquito Aedes aegypti. Então, a densidade larvária é exatamente isso, é quantas larvas do mosquito Aedes aegypti nós encontramos dentro da residência das pessoas. Então, nesse contexto, né, os bairros mais carentes do município, Castoleira, Laretama, e daí isso vai se espalhando, são os bairros onde nós sempre intensificamos as campanhas, né? Conseguimos fazer a casa a casa, que nós chamamos, justamente para conseguir conscientizar e fazer com que a população participe dessas campanhas para a gente conseguir eliminar os criadores do mosquito. Certo. Calor chegou, Rafael, e agora também tem aquela coisa do escorpião, né? A proliferação do escorpião. Como é que estão os combates? O calor naturalmente acaba aparecendo mais escorpião, né? E o escorpião, curiosamente, ele sempre está onde tem lugar úmido, quente e onde
essa oferta de alimento que é um grande problema que também a população acaba faltando um pouco com essa questão sanitária. Onde há acúmulo de sujeiras, né, resto de alimentos, terreno baldio, sujo, isso acaba proliferando barata, né, e também a barata ela é um alimento natural do escorpião, então naturalmente acaba aparecendo o escorpião como um todo, né, como o município como um todo. Então é importante que não faça uso direto de veneno diretamente no escorpião, que ele torne-se estressado e torne-se assexuado, né, então ele começa a se reproduzir, então isso cria um aumento desordenado da população de escorpião. É importante que mantenha o lugar limpo, faça a dedetização das suas residências, porém não diretamente no bicho, né, no escorpião. E isso a gente consegue controlar a população de escorpião. Muito bem. Já que a gente falou em calor, veio o período de chuva agora, né? E foi retirado aquele programa que era o Catatreco, que depois virou o Catabagulho e tal. Você acha que não é um contrassenso justamente nesse período, por exemplo, a população não tem esse serviço? Esse é um serviço que a prefeitura sempre disponibilizou, né? E esse ano também ele acabou vindo a acontecer. Porém, existiu algumas questões de por uma certa razão acabou suspendendo esse serviço, mas ele vai retornar. Isso ajuda bastante a população, também nos ajuda, né, a fazer essa coleta de lixo, porém a população precisa entender que ela não tem que armazenar esse resíduo em sua residência pensando que um dia, quem sabe, talvez a prefeitura vai recolher esse material e servir. Então ele tem que, né, de uma certa maneira, alugar uma vaca-samba, fazer a destinação correta desse lixo e até para a gente conseguir dimensionar de fato o serviço e destinar a esse serviço público para realmente para aquelas pessoas carentes que não têm condições de alugar uma caçamba ou que têm uma consciência onde possa colocar o resíduo corretamente. Certo. Rafael Lamana, o setor enfrenta algum problema, por exemplo, problemas com comércios irregulares, por exemplo, terrenos onde tem sempre uma atividade profissional, mas não tem aquele descuidado todo, né? Exatamente. Essa época de crise, né, no Brasil como um todo, nós da fiscalização no geral, tanto a tributária quanto a vigilância sanitária, acaba enfrentando desafios, né? Tendo em vista que as pessoas saem dos seus empregos e precisam sobreviver. Dentro desse contexto, ele faz a marmita dele, ele quer fazer um carrinho de lanche, ele quer abrir um restaurante, né, porque a mãe ou o irmão, enfim, alguém consegue cozinhar e precisa sobreviver. Então a demanda de denúncia para nós aumenta muito com relação a isso. E quando nós chegamos ao local, realmente a gente depara com situações que não estão de acordo com a legislação sanitária. Que daí até as pessoas falam assim, mas o caminhoneiro faz a comida na beira da rodovia, qual o problema, né? É que daí existe uma diferença entre a legislação quando ela trata. Quando você faz a comida para você, né, uma alimentação, você não está expondo em risco outros, né? Então isso que é a diferença. Então quando você faz uma alimentação e expõe a venda ou doa, né, qualquer coisa que você possa colocar em risco a saúde pública coletivamente, então a legislação ela é um pouco mais severa nesse sentido. Agora, se você fizer para você pode fazer em qualquer lugar. Certo. Falar um pouco agora das comunidades ribeirinhas. Depois que a gente contatou aí alguns setores e descobrimos aí que uma coisa que todos já sabiam que estava acontecendo. Os rios, como Pirapuama e Ribeirão Grande, foram perdendo a balneabilidade, né? Sim. Houve alguns erros no passado que não poderiam sair, por exemplo, loteamentos nas proximidades ali, né? Muito bem, só que agora a administração municipal tem que enfrentar um problema que não foi criado por ela. Como é que está, por exemplo, a situação desse pessoal que mora lá, a situação... O que nós estamos fazendo, nós, a Vigilância Sanitária, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente aqui do município, né, também com a CETESB e também com a Estrada de Ferro, nós estamos mapeando todas as pessoas ribeirinhas do rio, né, do leito do rio, justamente para conseguir identificar quais deles estão lançando diretamente o esgoto de suas residências no rio, né. Que, como você também até já citou anteriormente, nós estamos em período de chuva, que aumente a vazão do rio, consiga diluir esse poluente que é jogado. Porém, independente disso, é uma infração sanitária você lançar diretamente os seus dejetos dentro do leito do rio, né? Então, por isso a gente está fazendo esse mapeamento para justamente conseguir lançar mão de fossas, né, adequadas, licenciadas, justamente para conseguir conter esse esgoto, né, e criar uma sanidade ideal para o rio.
Certo. A sua secretaria trabalha em conjunto com outras secretarias, né, principalmente a Secretaria de Obras, né, Departamento de Limpeza, DSM, né? Qual o planejamento para esse verão? A gente sempre trabalha em parcerias com várias frentes, né, da Prefeitura, em especial também a Secretaria de Planejamento e Obras hoje, que é titulada, né. Então, assim, a gente sempre pede a eles, né, nesse caso do Catatreco, né, que antigamente chamava outros nomes, Catatuba, enfim, que, assim, algumas praças públicas, alguns terrenos públicos, a Prefeitura faz a manutenção. O que acontece de fato? Às vezes as pessoas particulares que têm um imóvel e não limpam, a Prefeitura aciona eles, né, através de vias de auto-infração, e na falta dele de fazer a limpeza, a Prefeitura também tem que limpar, mas existe esse risco que tem que ser seguido primeiro, né? A Prefeitura autua para que ele possa limpar, e depois ele não limpando, a Prefeitura tem que limpar. Isso acaba sobrecarregando todas as secretarias, porque um caminhão público, né, um caminhão da Prefeitura, que poderia e deveria estar na praça pública, deveria estar em terrenos nossos da Prefeitura, ele acaba tendo que suplementar um serviço particular no qual o proprietário não fez. Então a gente cobra por isso também, e isso acaba sobrecarregando a Secretaria, no caso de planejamento. Então, assim, desgaste de veículos, desgaste de máquinas, desgaste de pessoas, e por alguma razão isso pode, por essa razão, na verdade, isso pode deixar a desejar com relação à limpeza de uma praça X, né? Um exemplo, por conta de que esse caminhão que estava ali, ele está voltado para limpar uma área particular que não é fim da, até com relação ao combate à dengue, a outros tipos de vetores também. Certo. Antes de vir para cá, você estava lá no abrigo dos animais, visitando os cachorrinhos, gatinhos lá. Como é que tem sido o trabalho do Israel nesse setor? De cães abandonados, sazonais, como é que está? A gente agora acabou de fazer uma licitação, inclusive o prefeito já homologou, né, o contrato com a empresa, e possivelmente as obras iniciais, que é a reforma do abrigo como um todo, né? Nessa reforma nós vamos contemplar de todo o gatil e canil que nós temos lá, e também a de grande porte, que seria cavalo, boi, que nós fazemos a captura. Diante disso, nós vamos proporcionar as condições saudáveis para a gente consiga fazer castrações lá, consiga atender os animais, onde consiga animais que possam oferecer risco à saúde pública. Que isso é importante esclarecer a população, que existe uma linha bem fina com relação à saúde pública, com relação ao bem-estar animal. O bem-estar animal, que são aquelas denúncias que as pessoas mandam para nós, que falam, um cachorro está sendo maltratado, está tendo crime de maus tratos, isso é tratado com a polícia ambiental, né? Que é um crime de maus tratos onde tem as conduções dela normal. Nós da saúde, a gente trabalha na iminência de um animal trazer um risco à saúde pública. Então, por exemplo, uma raiva. Se o animal está com raiva, aí a saúde entra no caso. Caso contrário, isso é diretamente com a polícia ambiental, né? Então, os animais onde possa ser um vetor de doenças, né, que nós acabamos de fazer também, inclusive, a campanha antirrábica, e um animal contraiu a raiva e ele passou para o ser humano, aí que a saúde entra nessa situação específica. Fora isso, não é com a saúde, é outras secretarias, meio ambiente, polícia ambiental que faz isso. Mas, de antemão, a Prefeitura está lançando mão dessa obra, agora possivelmente na segunda quinzena, justamente para conseguir conciliar, né, todas as secretarias num lugar só. Perfeito. Quantos animais você tem lá no abrigo? Hoje, aproximadamente, ele oscila, né? Todo dia entra e sai, né? Então, assim, normalmente a gente tem uma capacidade máxima lá que a gente tem é de 60 animais, e a gente sempre está nesse ponto, de 60 animais. E o programa de doação continua? Sim, doação continua, as pessoas vão lá, até curiosamente, quando a gente começou a divulgar isso na internet, num blog que as protetoras de animais fizeram, tiram foto, tudo, isso aumentou bastante a mas, porém, assim, tem uns animais de grande porte, né, que é cachorro grande ou cavalo, então, assim, isso dificulta um pouco, mas os filhotes, ele até tem uma saída interessante. Seu departamento se prepara para algum mutirão aqui para o período de calor ou não? Nós realizamos isso o ano inteiro, né, que é chamada casa a casa, que nós realizamos do combate à dengue especificamente. Então, o ano inteiro há esse trabalho, né, da população nossa lá interna, que tem por volta de 40 servidores voltados especificamente para esse tema da dengue. Eles acabam indo nas casas, visitando, né, para fomentar o assunto e também passar a orientação à população. Então, isso corre durante o tempo. Pode ser que diminua um pouquinho no inverno, né, por conta da sazonalidade da doença. Sempre faz. E com relação à castração, nós fizemos também esse ano. O ano que vem, possivelmente, nós vamos retornar também com a campanha de castração. Porém, como é um orçamento novo, então vira tudo o calendário, então a gente começa. Esse ano já foi esgotada a verba destinada para esse fim. Certo. Uma mensagem final aí, alguma coisa que
Tem pergunta de internauta? Tem pergunta de internauta, pelo jeito, a equipe está falando aqui. Qual a situação do balneário para o verão? Então, o balneário é o que acontece. Nós estamos com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente de Pinda, também com a CETESB. A CETESB faz esse monitoramento semanalmente, né? Eles fazem a coleta lá semanalmente e nos mandam e também deixam isso disponível no site. O que nós estamos fazendo para tentar diminuir essa contaminação dos leitos aqui de Pinda é justamente isso, mapear as pessoas que estão jogando esgoto diretamente no leito do rio para conseguir ao rio ser próprio, né, para o uso, enfim, para qualquer outro tipo de uso. Hoje, a informação que nós temos oficial é que os dois rios, né, tanto o Ribeirão quanto do Piracurama, eles estão impróprios para banho, né? A gente consome tendo em vista esse demanda. Só que também a gente está fazendo esse trabalho, mas também a população precisa ter essa consciência de quando for utilizar, não deixar o resíduo ali, né? Porque o resíduo que ele deixa, que foi fazer um churrasco, que vai fazer um piquenique, enfim, ele vai ficar ali, ele não vai sumir dali. Então é importante que a população também use com consciência. Hoje não deve ser usado, inclusive tem um caso curioso, que teve uma mãe que foi com os filhos, 3 filhos, e ela fez uso, porém ela sabia que estava impróprio. Aí o que aconteceu, que era óbvio, né, praticamente na saúde, ela foi parar no pronto-socorro porque estava com mal-estar, né, alergia na pele, que é a decorrência da contaminação. Então, assim, a população que sabe que não está, não coloque seus filhos em risco, não vá, não utilize nesse momento, né, pelo menos. Certo. Então agora, uma mensagem final aí, alguma recomendação final que... Nós estamos para que a população possa, né, acessar o site da Prefeitura, ou tenha contato com nós da Vigilância Sanitária, a gente está à disposição para qualquer esclarecimentos. O Departamento de Vigilância Sanitária cuida, né, da sanitária, como o próprio nome diz, da vigilância epidemiológica, que é a dengue, chikungunya, zika, né? Essa questão também da controle populacional animal também, e também do SEREST. É um departamento onde tem frente com várias problemáticas na cidade. A nossa estrutura, hoje, o que nós conseguimos fazer, ela é até que é satisfatória perto das doenças que nós temos no município, em relação aos outros municípios do estado de São Paulo e também da região do Vale do Paraíba. Nós somos referência, né, em alguns aspectos e alguns assuntos que a gente recebe prefeituras de outros municípios, justamente para conseguir passar e trocar essas informações. A gente está à disposição. Queria deixar aqui para vocês, caso vocês queiram, o nosso e-mail, que é visa@pindamonhangaba.sp.gov.br, e o telefone é 3644-5600, que é da prefeitura, e que eles estão logo transmitindo para nós. Caso alguém pode ser pelo e-mail ou também pelo aplicativo e-ou, que a pessoa pode anexar foto, filme e relatar tudo que possa ocorrer. Muito bem, o Papo Reto fica por aqui. Hoje nós recebemos o diretor de proteção aos riscos e agravos da saúde de Pindamonhangaba, Rafael Lamana. Rafael, obrigado. A casa é sua sempre que precisar. Tá bom? Obrigado.